O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, capítulo 7, livro 2, retorno à vida corporal, faculdades morais e intelectuais. Pergunta 361. De onde vem para o homem, o homem encarnado, as suas qualidades morais, boas ou más? São as do espírito que está nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, mais o homem é inclinado ao bem. Então vejamos, o espírito desencarnado tem suas tendências boas e suas tendências más. Quando reencarna, aqui no mundo físico, ele traz essas tendências. Quanto mais puro é o espírito, melhor é o espírito, mais a caminho do bem ele seguirá. Se ele traz suas más tendências, ele obviamente trará essas sugestões, esse caminho do mal, para que melhore, para que busque se melhorar na encarnação. Então, o homem encarnado, ele traz as tendências do espírito. 361A. Parece resultar daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso a de um mau espírito. A resposta é sim, mas diga-se antes que é um espírito imperfeito, pois de outra forma poderia-se acreditar na existência de espíritos perpetuamente maus, aqueles que são denominados demônios, Então, tiremos essa ideia da cabeça, porque demônios não existem, Simplesmente a humanidade, por conhecer e ver vários espíritos do mal, denominou os demônios, mas são espíritos que estão na terceira ordem, espíritos que não têm conhecimento, espíritos que desejam mal para o próximo. Então, estão nessa terceira ordem de categoria e, na verdade, são espíritos malfazejos, Então, esses espíritos viciosos são simplesmente espíritos que têm e trazem suas más tendências, que estão aqui como nós, homens de bem, que acreditam no Cristo, que se dedicam ao bem, dedicam à caridade. Também estamos aqui para nos aperfeiçoar, e eles também estão aqui para se aperfeiçoar quando reencarnado, São simplesmente viciosos. Pergunta 362. Qual é o caráter dos indivíduos nos quais se encarnam os espíritos zombeteiros levianos, estorvados, travessos e às vezes até maldosos? Vamos lembrar lá da terceira ordem de espíritos, batedores ou perturbadores, estão os zombeteiros levianos aí, Também temos os neutros, os pseudo-sábios, os levianos impuros. Então é a terceira ordem de espíritos, 363. Os espíritos têm paixões que são estranhas à humanidade, paixões que nós humanos não conhecemos? A resposta é não. Se assim fossem os homens, quer dizer, encarnados, espíritos encarnados, também teriam essas paixões estranhas. Nós conhecemos as paixões dos homens, as viciosas, inclusive paixões do bem, o amor ao próximo, dedicados ao próximo, e as tendências más. Então, o homem encarnado, ele é um reflexo do espírito, As tendências boas ou más que o espírito tem, ele traz para o reencarne, para a humanidade. Então, nós conhecemos o que todos têm, boas ou más tendências. Pergunta 364. É o mesmo espírito que dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência, Então, na pergunta se supõe que tivessem espíritos das qualidades morais e espíritos da inteligência, e unidos formariam um único espírito, um homem. Aí, isso vamos ver na resposta. Seguramente é o mesmo espírito, a mesma situação. Morais e inteligência é o mesmo espírito, não tem dois espíritos que animam o mesmo corpo e se unem para dar duas tendências morais e inteligência.
É isso em razão do grau a que tenha chegado. O homem não tem em si dois espíritos, né? Na pergunta 365, por que o homem muito inteligente, que revela um espírito superior dele, encarnado, é em alguns casos o mesmo da profundamente viciosos, né? Então nós temos muitas vezes alguém que é extremamente bondoso, mas fuma, então traz a sua viciação, né? O seu vício. É que o espírito encarnado não é suficientemente puro e o homem cede à influência de outros espíritos inferiores. Então, às vezes, ele não tem um grau de elevação bom, apesar de ser um bom espírito, né, ter uma boa tendência ao bem, né, e, de repente, uma boa inteligência para executar e desenvolver projetos, desenvolver, por exemplo, uma vacina, desenvolver, por exemplo, um avião, né, um foguete, um remédio, mas ele é tendencioso a alguns vícios, porque o espírito ainda não atingiu determinado grau de evolução, né? O espírito progride em uma marcha ascendente imperceptível, mas o progresso não se realiza simultaneamente em todos os sentidos. Então, por exemplo, se ele é vicioso, mas ele é bom, é uma pessoa boa, então ele está com a moralidade ainda um pouco baixa, apesar de querer o bem ao próximo, né? Num período pode avançar em ciência, no outro em moralidade, e mais para frente terá as duas situações em igualdade, né? Na 366, o que pensar da opinião segundo a qual as diferentes faculdades intelectuais e morais, né, do homem seriam o produto de diversos espíritos nele encarnados, tendo cada qual uma aptidão particular? Então, a pergunta é a seguinte: se tivéssemos vários espíritos, um da moralidade, um da inteligência, um espírito que caminhasse para a caridade, um espírito que caminhasse para o mal, né? Então, reunidos esses espíritos, daria um espírito único encarnado no homem. Então, a resposta é a seguinte: ao refletir a respeito da pergunta, reconhece-se que é absurda a própria questão, né? O espírito deve ter todas as aptidões para poder progredir. É necessário uma vontade única, ser um espírito único, obviamente, né? Se o homem fosse a fusão de espíritos, vários espíritos, essa vontade não existiria e ele não seria possuidor de uma individualidade, pois em sua morte todos esses espíritos seriam como um bando de pássaros soltos da gaiola. Quer dizer, seriam vários espíritos depois de desencarnado, né? Vários espíritos soltos pela espiritualidade. O homem queixa-se muitas vezes de não compreender certas coisas, e é curioso ver como multiplica, né, as dificuldades quando tem em mãos uma explicação tão simples, a natural, que é um espírito único, nasceu simples e ignorante, e vai se aperfeiçoando conforme as encarnações, traz de espírito, né, para uma próxima encarnação suas boas e más tendências. É simplesmente isso. É novamente tomar o efeito pela causa, é fazer como o homem que os pagãos faziam com Deus antigamente. Tinham vários deuses, né? Acreditavam em tantos deuses quanto os fenômenos do universo. Entretanto, mesmo dentre eles, as pessoas mais sensatas na época viam nesses fenômenos apenas os efeitos, tendo como causa única um Deus único, né? O nosso Deus é onipotente, onisciente, único, né? Deus de todas as coisas. O mundo físico e o mundo moral oferecem-nos a esse respeito numerosos pontos de comparação, o mundo dos encarnados e o mundo dos espíritos, né? Acreditou-se na existência múltipla da matéria, inclusive, quer dizer, vários tipos de matéria,
matéria, por exemplo, para o cachorro, uma matéria para a árvore, uma matéria para o homem, né? Enquanto que o exame se detinha nos aspectos exteriores dos fenômenos. E hoje compreende-se e vê-se que a matéria é única, a origem é única do planeta, né? Hoje compreendemos que esses fenômenos tão variados podem muito bem ser apenas manifestações de uma matéria elementar única, né? Que vem do princípio material, que vem da única coisa que conhecemos, né? A matéria e o espírito provém, né? O espírito provém de Deus e a matéria de várias conformidades, conforme a necessidade. A matéria alimentar única, né? Que vem do fluido cósmico universal. As diversas faculdades são manifestações de uma mesma causa, que é a alma ou espírito encarnado, e não de várias almas, vários espíritos, como os diferentes sons do órgão são o produto de uma mesma espécie de ar, e não de tantas espécies de ar quanto há de sons. Então, a gente aperta o teclado lá do órgão, o ar que entra é o mesmo, só que conforme a tecla saem vários tipos de sons. Resultaria desse sistema que quando um homem perdesse ou adquirisse certas aptidões, né, certas tendências, isso significa que outros espíritos o tivessem possuído ou deixado, né, fazendo dele um ser múltiplo, sem individualidade e, por consequência, sem responsabilidade, né? Isto é refutado pelos tão numerosos exemplos de manifestações pelas quais os espíritos provam a sua personalidade, a sua identidade. Então, somos um espírito único, quando encarnado e quando desencarnado. E essas tendências são tendências do próprio espírito, não essas múltiplas tendências de vários espíritos, né? Com isso, terminamos as faculdades morais e intelectuais deste capítulo em si.